Quem está por aí? Quem vai me contar se está me ouvindo bem, se está me vendo bem? Hã? Hein, meus amores? Estão me vendo bem? Que dia puxado. Já nem me olhado no espelho ainda. Tudo certo por aqui? Tudo correndo. Fiz a live agora no Iguatemi. Tava dando uma ligadinha pro meu pai para ver se tá tudo certo. E agora vim aqui. Tá dureza aqui, tá corrido. Como estão vocês? Deixa eu ajeitar aqui tudo. Preciso saber se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Porque no começo da live do Iguatemi deu perrengue no som. Ah, esse som mata a gente, fala aí. Não é? Como vão, meus amores? Ah, e siga aqui, ó, advogada... Peraí, cadê? Advogada na tribuna. Maravilhoso. Essa mulher ensina você a falar bem, entendeu? Você que é advogada, principalmente, sabe tudo, né? Quem mais? Paulinha aqui, querida do meu coração. Quem mais tá aqui? Ó, estão falando que tá baixo o meu som. Tá baixo? Vocês não estão me ouvindo bem? Me deem esse feedback, que é importante. Eriquinha, Gabi, quem mais? Rafa, querida, ó meu amor aqui, tá tudo bom? Estão me ouvindo? Coisa boa. Bom, meus queridos, seguinte, o que acontece? Todo domingo eu coloco para vocês a sugestão, né, para vocês sugerirem ali qual tema que vocês querem que eu traga na live, porque essa live é feita sob medida para você, então nada mais justo que os temas sejam aqueles temas que estão atordoando o coraçãozinho, né? Então eu peço para que vocês sugiram, e aí vocês sugerem, e os mais curtidos, os mais votados por vocês, são abordados aqui por mim, tá? Então, eu vou colocar aqui os dois temas. Ó, o Zé Lúcio tá parceiro, hein? Ele acompanhou lá no Iguatemi, todo o perrengue do som, né? Deixa eu achar aqui os temas. Aqui. Tô colocando aqui pra vocês. Prontinho. Fixei. Esses são os teminhas de hoje. Então, a gente vai abrir falando sobre complexo de inferioridade. Depois eu vou falar em como parar de remoer o passado. E depois sobre um tema que estourou por aí, sem dar nomes, né? Mas acho que é uma questão que envolve muita gente e acho que pega no calo de muita gente, que é quando descobrimos que o ex assumiu o relacionamento com algum conhecido no casal, né? Com o meu casal, é ou não é? E nesse terceiro tema vai ter uma pessoa aqui que vai participar comigo, tá? Bom, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você se sinta assim muito abraçado nesse momento, que você se sinta acolhido, que você encontre aqui nesse espaço algum alívio, que as palavras que eu venha colocar sejam felizes no sentido de te trazer a possibilidade de algum insight, de alguma reflexão. Essa live de toda segunda-feira, 19h30, horário de São Paulo, é feita há um bom tempo e por mim, Pamela Magalhães, para você que não me conhece, eu sou psicóloga, sou terapeuta de casal e família, estou aqui com a maior das boas intenções para te trazer algumas elucidações. Esse movimento que eu faço aqui em nada substitui qualquer processo terapêutico, tá bom? Então, se você está pensando em fazer um processo de psicoterapia, se você está em um processo de psicoterapia, continue, faça, porque isso só vai ajudar você a ampliar a sua mente, você a se conhecer melhor, e depois que uma pessoa se conhece bem, nada mais segura ela. Que bom. E é isso aí. Quem aí está querendo ser mais conhecedor de si? Interessante sobre essa primeira pergunta, né? Esse primeiro tema, que é sobre complexo de inferioridade. Acho que o complexo de inferioridade, ele vem também dessa dificuldade da gente se perceber, se conhecer. O complexo de inferioridade, ele aparece, tem o nome de complexo de inferioridade, porque ele é um montante de sintomas, de características do indivíduo
quando ele sempre se sente pior do que o outro, sempre inferior aos demais. Ele sempre tem a sensação que a outra pessoa é mais interessante, mais sabida, mais bonita, mais qualquer coisa em relação a ele. A pessoa que tem complexo de inferioridade, ela dificilmente consegue se apropriar de qualquer virtude que ela tenha ou que seja apontada a ela. Então o sujeito chega para a pessoa que tem complexo de inferioridade e diz: nossa, como você tá linda hoje. Aí a pessoa que tem complexo de inferioridade já pensa: ai não, acho que falou isso só para me agradar. Ah, vai ver que quer alguma coisa. Ah, falou assim porque me acha legal. Falou assim porque quer algum favor. Falou assim porque esta pessoa é uma pessoa agradável, comunicativa. Não, não me acha bonita. Não, eu não sou bonita. Tem uma dificuldade muito grande de receber feedbacks positivos. Por mais que receba muitos elogios, por mais que seja apontado para ela muitas características positivas, ela não consegue se apropriar, e quando ela recebe uma média de 10 elogios, se ela receber uma crítica, ela abraça essa crítica, veste essa crítica e pronto. Lá está ela se sentindo mal, se sentindo inferiorizada, se sentindo a pior das piores. Então, a pessoa com complexo de inferioridade, ela tem uma tendência sim a sintomas depressivos, ela tem uma tendência sim a sintomas ansiosos e ela tem uma constante persecutoriedade acerca do que o mundo pensa sobre ela. Ela está sempre preocupada sobre o que as pessoas pensam sobre ela. E sempre diz isso. Ah, eu não vou fazer isso porque as pessoas não vão gostar. Ah, eu não vou vestir isso porque as pessoas vão achar tal. Ela tem até uma fantasia de que as pessoas estão o tempo inteiro esperando o que ela vai fazer para repudiá-la, para reprová-la. No complexo de inferioridade tem um contraste curioso. Ao mesmo tempo que o indivíduo se sente sempre o pior dos piores, sempre o inferior a todos, também tem uma fantasia de que todos estão olhando para ele. Então é curioso, né? Porque ao mesmo tempo que eu me acho péssimo, me acho um lixo, eu tenho a sensação que todo mundo está olhando para mim. Eu costumo dizer o seguinte: se você está sempre pensando que as pessoas estão olhando para você, que as pessoas se importam com você e você está deixando de fazer coisas em função disso, será que você já parou para pensar o grau da importância que você acredita ter pelo fato de todos estarem ali ligadinhos em você? Porque ninguém chuta cachorro morto, né? Não é? Não é meio por aí? Então, se as pessoas estão ligadas em você, se as pessoas estão ali, né, sempre à espreita para ver o que você está fazendo, o que você está vestindo, o que você está entregando, é sinal que você tem algum grau de importância. Então, pelo menos, já começa a acender uma luzinha que tem alguma coisa aí que está fora de contexto. No complexo de inferioridade, a pessoa possivelmente lá atrás, na infância, lá atrás, com seus cuidadores, mamãe, papai, ou quem sabe lá que acabou cuidando dessa pessoa, ela teve possivelmente poucas validações. O que se trata de validação? A validação se trata de um movimento que normalmente o cuidador, né, o pai, a mamãe, eles fazem para nós no momento que nós estamos construindo a nossa identidade. Então, quando a gente chega no mundo, a gente tá uma pagininha em branco, né? E é papai, mamãe, o cuidador, que vai mostrar para nós quem somos, vai contar pra gente. Nós nos enxergamos através do olhar desse cuidador, esse olhar que valida, esse olhar que reforça, esse olhar que vai dizer: olha, muito legal isso que você tem, muito bem, que bacana isso que você fez. Essas validações e esses reforçamentos, eles são muito importantes. Quando eles são excessivos, eles também acabam sendo desvalidos, eles acabam sendo completamente desnecessários e não ajudam em nada para o nosso desenvolvimento, porque quem elogia demais, quem super protege demais, na verdade não está nos enxergando, na verdade está fazendo um movimento de reparação de algum sentimento ali atrapalhado, desorganizado ou ruim que tenha, fazendo com que a criança, fazendo com que essa pessoa, ela não consiga se compreender como ela realmente é. Então, no processo de validação, no processo de reforçamento, do reconhecimento do eu, quando a gente é pequenininho, é muito importante que os nossos pais, pais ou cuidadores, tenham nos apontado ali para que a gente consiga ter discernimento sobre quem somos, sobre como somos, sobre o que temos, sobre nossas virtudes, limitações. Então, é muito legal quando um cuidador, ele aponta para essa criança a virtude que ela tenha e, de repente,
quando ela traz alguma coisa que não foi muito legal, o cuidador também mostrar, não foi legal isso que você fez. Então, desde a validação, também ao apontamento daquilo que não foi muito legal. O excesso de reprovação, excesso de crítica, então de repente pais muito críticos, pais muito tiranos, pais muito agressivos, ou a negligência da presença, a negligência do carinho, do afeto, do respaldo, do acolhimento, desse reforçamento, pode fazer com que a pessoa ela tenha internalizada uma imagem muito atrapalhada, desorganizada sobre si. Não é raro você encontrar um adulto, uma adulta, pode ser você inclusive, que não saiba muito bem até onde você possa ir, que não tenha uma clareza sobre as suas competências, sobre as suas características, sobre aquilo que você faça bem. É como se você sempre tivesse a sensação que em algum momento você vá falhar e vá ser descoberto pelas pessoas, né? Nós falamos aqui, inclusive, sobre a síndrome do impostor um tempo atrás, mostrando que a síndrome do impostor acontece quando a pessoa tem sempre a sensação que ela vai ser descoberta, que aquele sucesso que ela tenha, em algum momento, vai ser deflagrado, né, pelas pessoas como uma farsa, como uma impostora, um impostor. E no indivíduo que tem complexo de inferioridade, ele sempre tem a sensação de que ele não é bom o bastante. Então isso acaba super prejudicando nas relações, né? Porque na hora que tá ali no relacionamento, por exemplo, e que tá construindo uma relação, uma conexão, o indivíduo com complexo de inferioridade, ele tá sempre ali à espreita de que ele vai ser apontado com alguma dificuldade, com alguma coisa que ele fez que não foi legal. Ele tem uma dificuldade imensa de se apropriar do amor que lhe é direcionado. Então, o parceiro vai lá e diz, te amo. Aí a pessoa que tem complexo de inferioridade fala assim, ama nada. Às vezes até verbaliza, ama nada, né? Não, eu te amo. Ama nada, imagina. Você só quer transar comigo. Você só quer essa noite. Não, você tá comigo só por conveniência. Você tá comigo só porque eu engravidei. Você tá comigo, sei lá, por dó. A pessoa tem umas fantasias que quando ela traz pra racionalidade, não tem muito sentido, né? Mas, normalmente, ela só consegue trazer pra racionalidade depois que ela fez. Porque na impulsividade, no primeiro movimento, o que ela faz é o quê? Rechaçar os elogios. Então, assim, é como se ela até se incomodasse um pouco com o elogio que vem, como se ela entendesse que aquilo não lhe servisse, né? Mas, Pamela, por que isso acontece? Como ela tem uma internalização deficitária sobre si, como ela tem uma visão muito distorcida sobre o que ela seja, ela tem uma insegurança muito grande de se apropriar daquilo que seja bom. Então, comumente, o indivíduo que tem complexo de inferioridade, ele tá sempre abraçando as críticas, então ela fica na crítica. Imagina, ela tá numa mesa ali de reunião, tá? E aí todo mundo elogiou, pô, que foi legal que você fez isso e tal. Uma pessoa que fale alguma coisa, eu não gostei daquilo que você fez e tal, pronto, acabou. Tudo que ela fez de bom já não importa mais, ela veste aquele lugar que não foi bacana, tá? Então tem uma fragilidade muito grande, uma baixa autoestima frequente, e o caminho para a gente melhorar isso, o melhor caminho para que a gente consiga sair do complexo de inferioridade, lógico, que eu acho que é fundamental, que a pessoa comece a se conscientizar da onde isso pode ter vindo, não no sentido de mudar passado, porque não tem como mudar passado, mas a gente consegue entender da onde veio, para nós agora adultos, você adulta aí, você adulto também, começar a fazer alguns movimentos, porque você como adulto consegue fazer muito do que a criança não conseguiu fazer lá atrás. Eu vou dar umas dicas aqui, tá? Então, primeiro ponto, aonde a gente vai ter que mexer? A gente vai mexer na autoestima. Ai, Pamela, todo mundo fala de autoestima, mas eu nunca sei o que é autoestima. É muito engraçado que as pessoas falam de autoestima, falam, a gente não aguenta mais escutar, mas às vezes nós não sabemos o que é autoestima, né? E como melhorar a nossa autoestima. Autoestima, tudo que é auto, quando eu falo autoestima, autoconhecimento, eu me refiro, autossabotagem, eu me refiro a algo que eu mesma faça para mim. Quando eu estimo alguém, eu gosto de alguém. Quando eu digo, eu estimo Mariana, eu estimo minha mãe, eu estimo José, eu quero bem desta pessoa, né? Eu quero bem esta pessoa. Então, se eu estimo alguém, eu faço movimentos e tenho atitudes positivas por esse alguém. Pense sobre quem você mais estima na sua vida. Pensa. Pensou? O que você faz por essa pessoa?
você faz gestos de carinho, você prioriza essa pessoa, você quer que ela se sinta bem, você dá importância a ela, você faz ela se sentir especial. Se ela vem te visitar, você quer fazer aquele bolinho, servir aquele cafezinho, é ou não é? Você quer que ela se sinta super à vontade e contente, né? Amada. Não é assim? Quando a gente estima alguém? Então é isso que você tem que exercitar, fazer para si mesmo. Nossa, Pamela, que esquisito. Soa esquisito, mas é necessário, fundamental, essencial e é a base de tudo. Quando eu começo a me estimar, quando eu vou exercitando me estimar, quando eu começo a me tratar com carinho, isso não quer dizer que eu deixe de tratar com carinho as pessoas que eu estime, tá? Eu continuo estimando as pessoas que merecem. As que merecem. As que não merecem, você para de estimar. Combinado? Você vai estimar as pessoas que merecem. Aí as pessoas que merecem, você faz carinho, você continua dando os presentinhos, surpreendendo, mas aí você faz também pra você. Você só vai acrescentar mais uma pessoa. Só que não é uma pessoa qualquer, é você. É a pessoa mais importante da tua vida. Veja só, a pessoa mais importante da sua vida é você. E aí você vai começar a se estimar. Você vai começar a se perguntar intimamente: o que eu quero hoje pra mim? O que eu quero fazer pra mim? Você quer fazer um bolinho bem gostoso? Será que eu quero me dar um cafezinho? Será que eu quero me dar uma massagem? Será que eu quero me dar um banho bem quentinho? Será que eu quero me dar uma música delícia para escutar? Será que eu quero me dar um filminho? Será que eu quero me dar uma conversa com uma amiga muito boa? Se estimar é fazer boas escolhas para si. Quanto melhores são as escolhas que faço para mim, mais me estimo, mais me quero bem, mais eu vou acabando com o meu complexo de inferioridade. Quando eu me amo, quando eu estou comigo, quando eu faço várias escolhas boas para mim, quando eu me respeito, quando eu percebo os meus limites de aceitação, quando eu percebo os meus contornos. Aliás, eu tinha pensado hoje um negócio muito legal para contar para vocês, numa reflexão, porque eu vou atendendo os pacientes e eu vou tendo umas ideias, né? Eu estava atendendo um cliente e falando sobre limite, e falando que dificuldade que a gente tem de colocar limite. E no complexo de inferioridade, o indivíduo ele tem muito medo de pôr limite, porque ele associa colocar limite com a ideia de perder a pessoa, né? Meu Deus, eu vou dizer não para alguém, eu vou perder esta pessoa. Eu vou dizer que não posso, ela não vai gostar mais de mim. Eu vou dizer que não faço, ela não vai me querer bem. Eu vou dizer que não posso, que não consigo, ela nunca mais vai falar comigo. E aí eu dizia para esse meu cliente: pode ser que na hora que você diga não, essa pessoa suma. Pode ser que na hora que você diga não posso, não vou, não dá, não é possível. Nesse momento, isso que você está me pedindo não é viável. Pode ser que essa pessoa suma da sua vida. Só que você não está perdendo esta pessoa. Na verdade, essa pessoa nunca esteve com você. Essa pessoa estaria com você conforme você desse o que ela quisesse. Mas não que você fosse o que você é. Então, se você colocar um limite para alguém na sua vida e essa pessoa for embora, essa pessoa não te procurar mais, essa pessoa não te quiser bem, na verdade, entendo como um livramento. Entendo como uma limpeza, uma seleção natural saudável. Porque na sua vida, você merece quem te respeita. Na sua vida, você merece alguém que, embora em alguns momentos você diga não posso, essa pessoa compreenda. Porque você é um ser humano, você não é um serviçal a ela. Você tem as suas vontades e muitas vezes as suas vontades não baterão com as vontades do outro. Só que quando a gente vive um complexo de inferioridade, a gente coloca na cabeça que tem que agradar a todos, porque a gente não pode perder ninguém, porque a gente não pode se afastar de nenhuma pessoa, porque se nós nos afastarmos, meu Deus, o que será da gente? Não, nós não precisamos de pessoas que não nos respeitem. Nós gostamos de ter quem nos queira bem, quem entenda os nossos limites, os nossos contornos. Aliás, eu tenho uma opinião. Eu acho que amigo é aquele que vai entender hora que você não puder corresponder às expectativas dele. Pode dar uma torcidinha de nariz, não achar legal? Pode, ele é ser humano também. A gente frustrou o desejo do outro, né? Afinal,
Ele tinha uma expectativa sobre nós, sobre alguma coisa que ele desejava, e nós contamos que não podemos corresponder nesse momento. Amigo que é amigo vai entender. Talvez fique meio chateadinho, talvez dê aquela torcidinha de nariz, mas vai entender que é seu direito. Que você não está nesse mundo para agradar a ele, mas você está nesse mundo buscando a sua felicidade. Em alguns momentos, a sua felicidade não vai se encontrar com o do outro. No complexo de inferioridade, eu aceito tudo. Eu não tenho limite nenhum. Eu não tenho fronteira, eu não percebo os meus contornos. E as pessoas vão e vêm na minha vida. Eu sou cheio de vampiros emocionais e possivelmente entro em relações abusivas e não consigo sair delas. Porque entendo que preciso, que não posso ser abandonado e que o outro importa muito mais do que eu mesmo. Além de limites, além de você alimentar a sua autoestima, eu quero te dar uma dica aqui valiosíssima. Valiosíssima. Sabe uma das coisas que ajudam demais a gente acabar com o complexo de inferioridade? É a gente ser mais autoconfiante. Sabe qual é uma das principais dicas para você se tornar mais autoconfiante? É uma dica tão gostosa, você pode começar a fazer já. Vibre pelas suas conquistas. Mas vibre sem vergonha. Sem vergonha mesmo. Vibra com vontade. Assim, você conseguiu entregar aquele trabalho? Você fala, yes, consegui. Meu trabalho ficou... Não posso falar palavrão aqui. Você conseguiu chegar naquela pessoa que você tá afim? Você conseguiu dar um beijo naquela pessoa que você tá afim? Vibra, mas vibra muito, vibra. Sabe que você se chacoalha assim, vibrando? Dane-se que vão te achar doido. Dane-se que o povo vai te achar, que o vizinho vai ver e vai te achar maluco de pedra. Dane-se. Vibre. Vibre muito, grita. Você conseguiu passar naquele concurso? Deu certo a entrevista? Vibra. Você conseguiu comprar o teu carro? Você conseguiu pagar o aluguel esse mês que você achou que não dava? Vibra. Sai gritando. Fica feliz. Chega no espelho se puder. Olha bem pra você e fala assim, consegui. Caramba, deu certo. Eu consigo o que eu desejo. Seja aquela pessoa que vibre por você. Seja aquela pessoa que fica feliz por aquilo que alcança. A cada vibração que você faz por você é um ponto que você dá na sua autoconfiança. Cada vibração é como se eu dissesse pra mim, aquilo que eu desejei, que eu quis, que eu coloquei como meta na minha vida, eu alcancei. Eu atingi o meu objetivo. Ninguém nesse mundo vai vibrar mais pelas suas conquistas que você. Nós somos as pessoas mais felizes pelas nossas conquistas. Para de ficar chorando, para de ficar pelos cantos chateado porque o parceiro não vibrou, porque a mãe não vibrou, porque o pai não entendeu, porque o amigo não reconheceu. Reconheça! Faça isso por você. Quando eu aprendi a vibrar pelas minhas felicidades, eu percebi que tudo teve um tamanho diferente para mim. Sabe por quê? Presta atenção. Tá prestando atenção no que eu vou falar? Ouve com carinho. Ninguém sabe do quanto você quer isso, do quanto você quis, do quanto você lutou. Nas noites mal dormidas, nos seus estudos, nos seus esforços, no que você abdicou, no que você deixou de fazer. No quanto você correu atrás, no quanto você se dedicou, se empenhou. Más línguas dirão que foi sorte. Outros dirão que é pela sua beleza, pelo seu corpo. Alguns dirão que é pelos seus pais. Outros dirão que sei lá, foi pela outra parte. Outros pensarão até que foi um deslize, um erro. Poucos te darão mérito, mas você não precisa do mérito dos outros. Você tem o seu próprio mérito. Não se importe se os outros não reconheçam. Reconheça você. Vibre. Fique muito feliz. Diga sempre para você, eu mandei muito bem. Eu arrasei. Cada vibração que você faz sobre si é um up que você dá na sua autoestima. E ó, um tchauzinho que você dá pro complexo de inferioridade, tá? Bom, segundo tema, como parar de remoer passado? Como que a gente faz pro passado passar se a gente não deixar o passado passar? Passado já passou. Ó, página que vira. Se você não deixar a página virar,
Se você ficar o tempo inteiro relendo a página, imagina que você começa a ler um livro e toda hora que você está chegando na última página do primeiro capítulo, você volta pro comecinho. Como que você vai pro segundo? Como você faz sua vida fluir? As pessoas que não deixam o passado passar, as pessoas que ficam remoendo tudo o que aconteceu, é aquela que está com a cabeça do agora lá atrás, paralisada, estagnada. É como se a vida fosse congelada no tempo. Normalmente essas pessoas elas não conseguem nem se dar conta do quanto o tempo está passando e o que elas estejam perdendo. Elas estão sempre se contando que elas poderiam ter feito algo melhor daquilo que já aconteceu. Elas sempre acham que revivendo na cabeça um passado, elas vão encontrar alguma resposta mais inteligente ou alguma conduta mais sabida do que aquela que elas tiveram. Saber deixar o passado passar é aprender com o que se passou. A gente não pode voltar no tempo. Tá aí uma coisa que muita gente gostaria, né? Aliás, grande parte da humanidade. Queria voltar no tempo para decidir diferente, para não ter feito aquela escolha, para dar o último beijo, para falar a última frase. Queria voltar no tempo para talvez não ter feito aquela viagem, não ter aceito aquele pedido de casamento, não ter feito aquela faculdade, não ter dito não ou até não ter dito sim, não ter sucumbido a algumas situações. Mas não é possível. O passado ele existe e ele faz parte da sua história, da nossa história. É através do passado que a gente aprende e que a gente absorve as lições da vida. É com o passado que a gente amadurece. Sem ele, como que a gente poderia entender e como a gente poderia aprender? Tem gente que acha que já nasce sabido. Tem gente que aceita que cada experiência que acontece mostra como pode fazer algo melhor. Eu sou grata ao meu passado, muito embora perceba as minhas falhas nele. Reconhecer falhas, ser grato pelas interações, entender que tudo acontece por uma razão. Algumas coisas permanecem, ficam menos do que a gente gostaria, mais do que a gente acha que poderiam, mas sempre o suficiente para ensinarem pra gente alguma coisa, para deixarem algum aprendizado. Enquanto a gente não aprender, a vida vai repetir a lição. Ela é persistente. A vida repete quantas vezes ela entender que são necessárias para a gente realizar algumas lições da vida. Tem uns teimosos por aí que teimam em entender o recado que o universo insiste em escancarar, esfregar na nossa cara. Estão ali olhando para trás, querendo que alguma coisa fosse diferente, jogando a culpa em alguém, em alguma outra pessoa, no pai, na mãe, no ex, na ex. Como se alguém tivesse, ou deveria, fazer qualquer coisa de uma outra forma, que essa pessoa pode ser você, né? Sabe direitinho a forma que deveria ser, para que o agora fosse diferente. Você subestima os enlaces, os encontros e desencontros da vida. Tem erros que são importantes. Eu olho para trás na minha vida, nas minhas falhas, e ao reconhecer minhas falhas e perceber as reparações que posso fazer hoje, eu fico feliz. Porque eu consigo entender a importância de muita coisa justamente por lá atrás não ter feito e não ter tomado caminhos e posturas que hoje eu faço. Mas eu não estou dizendo isso para me gabar em cima de você, não. Eu estou te contando que é possível a gente fazer melhor hoje sem ficar remoendo o que a gente fez lá atrás. A gente erra. Nós somos humanos. Se até máquina falha, quem dirá nós? De carne e osso, coração e uns corações moles por aí. A gente faz escolhas equivocadas, a gente acredita em quem não deveria acreditar, a gente cria expectativa, não devia, mas cria. A gente idealiza pra caramba, a gente sonha acordado, a gente espera quem nunca vem, a gente aguarda o que nunca chega. Mas o mais importante é nós não desistirmos dessa trajetória tão linda que é a vida, com tantos subterfúgios, para o tempo inteiro mostrar para nós que se nós achávamos que já sabíamos de tudo, ainda tem muita coisa para a gente aprender. Relaxa,
Deixa o passado passar. Deixa ir, deixa estar. Aquilo que não quis ficar tem a sua razão. Não busca explicação, porque as coisas acontecem exatamente como tem que ser. Não fica achando que tudo tem que ser do seu jeito ou tentando ter controle sobre algo incontrolável chamado vida. Tem um universo inteirinho ali, funcionando, com algumas pontualidades bem curiosas, esperando o momento certo para mostrar para você algumas coisas que você nem imagina. Penso que uma das coisas que não são coisas mais interessantes dessa vida é que quando a gente menos espera, a vida nos surpreende. Seja com uma chegada que nós nem imaginávamos que poderia acontecer, com um encontro inesperado. Lá, me ligaram aqui, por exemplo, com uma ligação inesperada, né? Alguém que quer participar aqui presencialmente da minha live. E a vida é assim. Ela vai mostrando encontros e desencontros, ela vai mostrando portas, fecha janelas. E o mais importante é que a gente não desista. O fundamental é que a gente confie que tudo é aprendizado, tudo é lição. Não force que as coisas sejam da maneira que você quer, mas aceite que as coisas são como são. Combinado? Bom, meus amores, um calor de rachar aqui, é isso? Um calor absurdo. Você vê? Tem direito até a ligação fraudada aqui na live. Eu falando com vocês, aí aparece assim, possível fraude. Eu aqui no raciocínio. É brincadeira? Bom, meus amores, eu vou chamar agora uma pessoa para participar, uma pessoa muito querida, uma amiga minha, para participar dessa conversa aqui com a gente. Quando descobrimos que o ex assumiu relacionamento com algum conhecido do casal. O que vocês acham disso? Qual a opinião de vocês? Deixa eu ver se essa minha amiga já está aqui. Deixa eu ver se ela já está aqui. Ela já está aqui. Deixa eu chamar ela aqui. Amiga querida. Cadê você? Peraí. Aceite. Olá, Oiê! meu amor! Deixa eu tirar esses comentários só um pouquinho. Tá. Ó, gente, a Tati vai conversar comigo sobre quando descobrimos que o ex assumiu o relacionamento com algum conhecido do casal. Deixa eu tirar aqui só um pouquinho para poderem te ver, né? É, Senão o povo não te vê. o povo não me vê aqui, a minha caixinha hoje, que diferente. Linda, linda. Outra, Tatiza, eu queria que você se apresentasse para as pessoas, para elas saberem quem é você, para as pessoas te conhecerem e a gente mandar bala nesse assunto. Com certeza. Assunto mais um, né? A gente só fala de coisa pancada, né? Mas, Se apresenta para o povo, para eles saberem quem é você. gente, boa noite. Meu nome é Tatiza Furtado, sou psicóloga, atuo aqui em Goiânia, Goiás, e eu e a Pam temos muitas coisas em comum. Sou da abordagem Muitas. sistêmica, falamos de relacionamento, da importância da autoestima, da importância da saúde dos relacionamentos e tudo que está ligado aí com essa questão. E que bom que Isso vocês mesmo. estão aqui. Muito obrigada, porque eu estou aqui hoje. Linda. Adoro nossas lives, adoro vocês. Eu também, eu Ah, e eu gosto quero até falar uma muito. coisinha. É. Quero te parabenizar, já falei lá no WhatsApp para você, mas o curso de mentoria tá maravilhoso. Obrigada. Valioso. Quem Oh, puder, meu amor. faça o curso, né? Eu fiquei pensando, quem dera no início lá da minha carreira que a gente tivesse, né? Assim, claro que sempre Que houve lindo. supervisão e tudo, mas é um curso lindo, maravilhoso do coração, da cabeça Linda. e tá de Muito parabéns. obrigada. Muito obrigada. Ô, Tati, eu achei que seria muito legal a gente falar. Nessa semana passada bombou, né, a história com duas pessoas aqui, duas celebridades, sobre uma situação em que a ex, né, no caso, a ex, ela assume um relacionamento com uma pessoa conhecida do casal e isso cria opiniões diversas e várias pessoas aí, né, com cada um com seu ponto de vista. E você fez um post muito legal, muito bem colocado, falando sobre o julgamento das pessoas, né? Sobre as pessoas que julgam o posicionamento, ficam de um lado, ficam de outro, né? E eu achei bastante prudente nós não falarmos da situação em si, porque não cabe a nós, né? Mas nós falarmos, né,
dessa dinâmica que acontece, muitas vezes, de um relacionamento ele terminar, né? Um relacionamento ele acaba, e de repente uma das partes acaba tocando a vida mais rápido, né? Acaba tocando a vida mais rápido, já encontra um outro parceiro, e ainda com uma comorbidade, né? Com alguém conhecido. Com alguém conhecido. E aí eu vou dar o meu ponto de vista um pouco aqui, e aí em seguida você coloca, tá? Ok. Primeiro, eu acho que as pessoas, elas esquecem que são humanas e elas esquecem que muitas coisas podem acontecer na vida delas, né? E julgam as pessoas com uma facilidade absurda, né? Eu fico impressionada como é fácil ser juiz da vida alheia. E eu já aprendi com a minha experiência aqui, né, de praticamente meia idade, e que na vida muitas coisas acontecem, e claro que a gente quer fazer um caminho muito linear, e que nem sempre acontece esse caminho linear. E é lógico que quando a gente termina um relacionamento, isso é lógico, a gente termina um relacionamento, e às vezes a gente não está tão resolvido com aquilo, né? Pode acontecer que a gente ainda não está tão resolvido, seja porque a gente terminou gostando, seja porque a gente terminou, né? Não estava mais legal, estava desgastado, mas a gente ainda não está muito seguro na nossa vida, não encontrou uma pessoa, queria e tal. A gente pode ficar um pouco incomodado, né, com o fato do nosso ex ou da nossa ex já ter tocado a vida, né? Já começar a sair, já começar a se divertir. Eu acho que mexe muito com essa variável. Eu acho que há um sentimento de caramba, fiquei para trás, que eu acho que é uma conduta muito conhecida do ser humano, né? Acho que o ser humano naturalmente ele tem essa coisa de se comparar, como eu falei hoje no início da live. E aí eu lembro de uma situação que eu saí uma vez de um namoro, terminei esse namoro, e logo eu entrei numa outra relação, e eu estava tão apaixonada na época, que eu não consegui pensar no meu ex. Eu estava tão apaixonada que eu nem pensei, sabe? E aí na época, coloquei lá uma foto, era a época do Orkut, coloquei, mas eu não estava nem pensando, né? Eu estava tão apaixonada. E aí eu fico pensando que às vezes, né, a gente no momento do apaixonamento, a gente fica cego, a gente não consegue nem pensar o que os outros possam sentir, né? E eu fui aprender isso e dar importância para esse pedaço bem mais para frente, depois que eu comecei a entender e vivi a experiência e comecei a desenvolver mais essa minha empatia. O que você acha dessa temática, Tati? Eu acho que, assim, é polêmica, mas é polêmica. importante, né, a gente falar. Que é engraçado, né, como o Brasil parou para a tal notícia, né? Mas voltando. Eu acho importante falar uma coisa que você falou agora há pouco do outro tema, que é sobre vida, né, Pan? A vida a gente não controla. Então, assim, sentimento também a gente não controla. Atração, assim, né? Claro, a gente controla nossas reações. Então, assim, pode acontecer, né? Pode acontecer. Então, assim. É humano, né? E isso é humano, né? Não, e não necessariamente significa que é um erro, porque se você terminou, já não tá muito legal ali e tudo. Então, assim, a gente precisa abrir o entendimento, abrir um pouquinho a cabeça para a gente evoluir, para a gente amadurecer. Sim, às vezes isso vem causar uma dor? Vem, né? Às vezes vem com uma dor, com algo mal resolvido. Agora, a verdade é que a gente não sabe o que está passando ali dentro da pessoa, né? Então, assim, antes da gente julgar, antes da gente escolher um lado, né? Porque isso acontece na vida e a gente sempre acha, né? Como humanos, que a gente precisa se posicionar. Ou que é coisa muito interessante, porque por isso que eu fiz o post, porque às vezes a gente fica de cá achando que a gente nunca vai ser aquela pessoa, que a gente, né, nunca vai fazer ou passar algo parecido. E a vida tá aí dizendo que a gente passa assim, que a gente faz um papel aqui, faz outro, a gente passa várias fases na vida, né? Então, assim, eu já tive, você falou um pouco da tua história, eu já tive dos dois lados aí da moeda também, já passei por isso. Então, assim, às vezes isso é muito doloroso e às vezes é muito doloroso para o outro, mas a gente não tá com
tempo para pensar no outro, né? Porque você está tão ali Isso. envolvido na nova dinâmica, naquilo de novo que está acontecendo, aquela nova pessoa, né? Então, assim, a gente precisa ter maturidade emocional para não polarizar tanto as coisas, né? A gente precisa Isso. ter maturidade emocional quando a gente passa por isso, ou pelo menos abrir, né, a cabeça para falar, então agora eu vou amadurecer. Se eu não amadureci antes, agora eu vou ter um pouquinho disso, por mais que esteja doendo, porque as coisas acontecem. É claro que é uma situação polêmica, porque às vezes isso levanta desconfianças, né? Levanta uma insegurança, levanta uma desconfiança. Ah, mas será que era meu amigo mesmo? Será que era amigo do casal? Será que a pessoa era fiel mesmo quando estava comigo? Ou será que já tinha alguma coisa ali acontecendo? Então, a gente tem que ter bastante autoestima, né? Bastante não, uma autoestima equilibrada, na verdade, para a gente lidar com essas desconfianças que vêm, com essa insegurança que vem, para a gente não se sentir a pior pessoa do mundo, né? Para a gente não achar que todo mundo, porque aí vem o mecanismo de defesa, né? A gente achar a partir dali que todo mundo que quiser entrar na nossa vida é alguém que quer atrair a gente, que quer fazer algo ruim com a gente. Então a gente precisa trabalhar bastante esse lado. Sem contar que as coisas não acontecem à toa, né? A gente não sabe onde é que a gente está emaranhado, onde é que o outro está enrolado ali na história com a família, na história dos relacionamentos e o que que leva a acontecer esse tipo de coisa. Você sabe que quando eu estava na faculdade, a gente tem um grupinho de faculdade, né? Tem Uhum. nem sei se alguém está escutando aqui, mas foi bem isso que aconteceu. Eu tinha um namoro longo, né? Namorava uma pessoa, um namoro longo. E aí eu terminei com essa pessoa, que não era da faculdade, né? E logo em seguida que eu terminei, esse meu namorado longo, e tal, ele começou a namorar uma menina que era da minha turma. Ela Uhum. era da minha turma, ela era minha amiga, amiga, amiga da turminha, sabe? Não era só da minha turma da sala, ela era da minha Uhum. turminha mesmo. E na época, eu lembro que quando ela veio me falar, ela disse assim, ela disse exatamente isso, né? Ela falou assim, caramba, a gente fala tanto, a gente julga tanto, a gente fala, nunca farei isso e tal, e ela usou esse termo, né? Se ela escutar um disso aqui, ela vai lembrar. Ela falou assim, nossa, a gente cospe pra cima e cai na testa. E eu, lógico que na hora eu não tive nenhuma reação, tá? Eu fui bem assim, ah, tá bom, então imagina, que isso? Ah, pode ficar inteiro pra Uhum. você. E na verdade eu não queria mais nada com aquela pessoa, tinha terminado. Mas doeu. Eu tive uma sensação de traição, eu tive uma sensação de desrespeito. Eu pensava assim, eu no meu lado, né? No meu lado. Eu falava assim, poxa, tanta gente no mundo e essa pessoa foi ficar bem com meu ex-namorado, ela era minha amiga, como Uhum. assim? Mas isso não pode acontecer. E aquela cabeça que eu tinha com 20 anos, né, 19, 20 anos, ela foi mudando muito. Então, naquele momento eu tive essa sensação. Eu acho que é um sofrimento legítimo, sabe, Tati? Eu acho que é um Sim. sofrimento legítimo, mexe com o nosso ego, mexe com a Uhum. autoestima. A gente tem uma sensação que não pode confiar nas pessoas, a gente tem a sensação que, caramba, que sacanagem, não pensou em mim, não considerou. Só que o tempo foi passando do mesmo jeito que eu passei por essa situação, eu também passei de uma situação que eu terminei com um namorado e em seguida comecei a namorar uma outra pessoa e já postei a fotona lá na época do Orkut, sem me preocupar se isso ia impactar, se isso ia machucar. E nem enxerguei isso. E Uhum. só depois de mais velha, que eu comecei a ponderar e falar assim, caramba, como eu fui insensível. Caramba, como eu não olhei a outra parte, como eu fui egoísta. Só que quando a gente está apaixonado, a gente fica egoísta. Quando a gente está Uhum. apaixonado, não dá espaço, né, Tati? A Não. gente fica cego emocionalmente. A gente fica Uhum. olhando só aquela pessoa, o que a gente quer, o que a gente deseja. Então, é muito comum que a gente passe por uma situação dessa. E eu queria te perguntar, o que você acha que são os caminhos mais interessantes e mais inteligentes para uma pessoa que, de repente, nesse momento, esteja vendo ali o parceiro super se deu bem, né? Desculpa, o ex-parceiro se deu bem, tá tocando a vida, tá namorando e tal, e essa pessoa Uhum. não está e ela tá incomodada com isso. O que você Uhum. acha? Primeiro, é uma linha tênue, né? Como nós estamos falando. Porque o outro tem direito de viver a vida como ele bem entender, né? Igual, você se apaixonou, você. Por que é que você ia ficar escondendo uma pessoa, um sentimento, se já estava tudo assumido? Tem essa parte também,
né? Agora, realmente, não é porque nós estamos falando aqui, porque nós temos um trabalho de levar a maturidade também para as pessoas, né, Van? Só que assim, não é Claro. por isso que você vai fazer de conta que você não está sentindo nada. Né? Ou então, minimizar o que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com minimizar o sofrimento de quem está passando por isso, porque, como você falou muito bem, isso mexe muito com a gente. Nossa, uma Né? paulada, né? Extremamente, é uma paulada, né? A gente não sabe bem o que sente, né? Tipo, as pessoas não são nossas, não é um sentimento de posse, mas você olha e fala, meu Deus, que coisa mais estranha, né? E quando acontece com a gente o outro lado, também você fala, meu Deus, que coisa mais estranha, como é que isso Ô, Tati, e rola uma sensação assim, quando você vê o seu ex ou a sua ex com uma outra pessoa, né, lá se beijando, feliz, se divertindo, você tem uma sensação de que tudo que você viveu com ela não foi nada, né? Não, então eu não me amava. Então eu me amava, olha lá. né? Olha lá. Uhum. É desse jeito mesmo. E aí, nessa hora que a gente faz o quê? Aí a gente se acaba, né? Aí a gente fala, o outro não me amava e eu também não vou me amar agora, porque eu sou a pior pessoa do mundo. Então, é nesse momento que a gente tem que se acolher, é nesse momento que a gente tem que se cuidar, né? E seguir a vida. Não é apenas estar num relacionamento. É aquilo que eu falo. Quando essas coisas acontecem e mostram feridas abertas dentro da gente, né? Feridas que a gente precisa olhar. Talvez feridas que já estavam ali há tanto tempo e a gente não quis olhar. Então, assim, chega de passar por cima. Se nesse momento tem uma feridona aí, tá na hora de você olhar, tá na hora de você cuidar, né? O outro tem o direito de ver a vida dele. É claro que a gente sabe hoje tanto sobre responsabilidade afetiva, mas às vezes, é como você falou, se você está apaixonado, ou às vezes você, sei lá, até terminou, tá lá curtindo a vida, tá curtindo aquele momento solteiro, né? Queria ficar solteiro. Às vezes você não lembra, você foca muito em você, que você esquece um pouco do outro. Não é porque a pessoa é ruim que ela fez aquelas coisas, né? Para te atingir, não foi. Mas dói. Então, assim, o melhor que a pessoa faz, focar em si mesmo, estar com quem gosta, né? Se rodear daquelas pessoas ali que vão te acolher, que vão te abraçar naquele momento mesmo, porque a gente precisa disso. E finalmente olhar para a ferida. Né? Crescer, evoluir. Você sabe que eu costumo, é claro que não é fácil, né? É claro, Não. como eu disse, é muito humano essa sensação de você olhar esse e falar, ai, caramba, lá, se deu bem, tá namorando, e eu tô louca pra namorar e não namoro, ou então eu não tô conseguindo namorar, ou então, ah, ninguém me quer, é aquelas sensações que a gente tem. Tem uma coisa que eu costumo exercitar muito, e eu falo muito pros meus clientes, e falo pra você que tá assistindo, que é assim, gente, cada um tem um tempo, tá? O tempo do outro é o tempo do outro. Se o outro já encontrou alguém, já tá casando, já tem 5 filhos, já comprou casa, sei lá onde, isso é o tempo da outra pessoa. Isso não quer dizer que ele seja mais ou menos feliz que você. Eu falo que felicidade não se mede, porque a felicidade se sente. E o que o outro sente é sentido pelo outro, e o que é sentido por você é sentido por você. Então não adianta você querer se comparar com o outro e correr atrás. Tem gente que fica tão nessa fissura, né? Eu falo que fica tão nessa noia, que vê que o outro tá, então vou namorar alguém. E aí namora o primeiro que vem na frente só pra falar que tá namorando. Gente, não é corrida maluca. Ninguém aqui tá disputando com ninguém. Ex é ex. Claro que é humano, você fica lá, é meio esquisito, né? Às vezes é uma coisa muito recente, leva um tempo pra gente conseguir entender, né? Que, não, olha, já foi e tal. Mas, além de você respeitar esse tempo humano, que você também olhe mais pra si, porque enquanto você fica gastando tempo, stalkeando, né, Tati? Queria que você comentasse sobre isso. Essa coisa de ficar stalkeando o ex, e a pessoa, ela fica parece que movida as atualizações que acontecem na vida da ex, na vida do ex. Meu Deus. O que você acha disso? Opa, eu acho que o seu microfone tá dando uma... Tá pegando em algum lugar que tá dando... Não, é que agora foi um avião que passou aqui. Ah, é? Passou um avião. Vê se melhora. Agora melhorou. Melhorou? Uhum. Gente, não, eu tava falando, o que você... Eu falei assim, o que você acha dessas pessoas que stalkeiam ex? Que estão o tempo inteiro ali querendo saber atualizações do ex, da ex. Bom, o que acontece muito, né? A pessoa termina um relacionamento
é aquilo que eu estava falando, né? Em vez dela focar nela, ela se concentrar no processo de cura dela, de recuperação dela, ela fica focada na vida do outro. Né? Então, assim, inicialmente, isso é um pouco, eu posso dizer assim, que é até um movimento natural. Às vezes você fica ali, né? Se a pessoa está sofrendo, ainda tinha um pouco mais de sentimento, fica até um pouco obsessiva até com a pessoa, né? Aquele pensamento persistente mesmo o tempo inteiro. Então, é natural que ela tenha uma curiosidade, que ela queira saber, que de vez em quando ela vá lá olhar, né? Mas, quando aquilo se tornou um comportamento de vício, né? Que a pessoa... já houve casos de pessoas que ficavam 10 vezes ao dia, iam lá no Instagram, no WhatsApp, nas coisas, entrava no Instagram da amiga, entrava no, né, logava lá no outro para saber o que o outro estava Que fazendo. loucura. Né? Ou então, aí começa a stalkear a atual, né? Aí apareceu uma pessoa lá no Stories, já vai descobrir quem que é, e aquela síndrome do detetive, né? Então, assim, isso é a pior coisa, é o que eu falo, olha, é o pior comportamento. Eu acho que se uma vez ou outra você teve ali uma curiosidade, foi lá, tudo bem, né? Porque a gente é humano e isso acontece mesmo. Agora, vamos perceber como é que a gente fica, né? Como é que eu fico depois que eu vou lá stalkear? Depois que eu fico sabendo uma notícia, depois que eu vou perguntar o que isso está causando em mim. É o que normalmente as pessoas não querem parar para fazer, não conseguem parar para fazer. Eu estou vendo que eu estou ficando mal, mas a minha curiosidade é maior porque eu preciso saber, porque teoricamente eu preciso me preparar para o que está acontecendo lá. Não. Isso vira uma fissura, né, Tati? É uma fissura. E a pessoa, ela tem uma ilusão de que ela precisa fazer aquilo. Ah, eu vou dar só uma olhadinha, porque eu preciso ver tal. Ai, Pamela, eu quero ver, porque aí eu vou ver e vou desencanar. Só que, na verdade, fuça, aí se machuca, aí fica mal, aí chora. Daqui a pouco fuça de novo, fuça, e vira um ciclo sem fim. Então, na verdade, assim, a principal coisa, como eu falei, gente, tem que deixar o passado passar. Tem que virar a página. Se você não virar a página, se você ficar o tempo inteiro ali olhando para saber o que ele está fazendo, você não toca a tua vida. As pessoas não pensam o tanto de tempo que elas perdem acompanhando a vida de alguém que não mais faz parte da vida dela. Com certeza. E assim, hoje tem muito aquela discussão, né, de o que é maturidade, o que não é. Tantas páginas por aí, ai, olha a maturidade desse ex com essa ex, porque isso, porque aquilo. Gente, nós não temos obrigação de ter vínculo com ex. Nós não temos obrigação de ficar amigo de ex. Nós não temos obrigação. Óbvio que se a gente puder ter uma relação civilizada com a pessoa, melhor ainda, né? Mas eu não preciso ter proximidade, eu não preciso falar que tá tudo bem, eu não preciso ficar me expondo, eu preciso cuidar de mim. Né? Maturidade é saber cuidar de mim, respeitar o meu espaço, o meu limite, também respeitar o espaço e o limite do outro. Porque tem muita gente que fica indo lá stalkear, né, para depois manter ainda um tipo de relação, um tipo de vínculo com aquele ex. A pessoa vai lá, olha o que está acontecendo no story e começa a outra coisa, né, do outro. E outra coisa, muitas pessoas buscando parâmetro na vida de ex para ditar a sua própria vida. Então, o meu ex está super feliz. Então, nossa, agora eu vou postar uma foto que eu tô super bem, que eu tô super feliz. Meu ex tá namorando. Então preciso começar a namorar. Meu ex, então preciso fazer também. Gente, aí você vai levando a sua vida tendo como parâmetro ex. Então, eu acho que isso é um dos erros maiores que tem. Eu tenho casos de pessoas que já terminaram uma relação há muito tempo e falam dessas pessoas como se elas estivessem com essas pessoas. Ou como se tivessem terminado a relação ontem, sendo que já terminou a relação há muito tempo. Então, não esqueçam que o cérebro ele é atualizado conforme o que você exercita nos seus pensamentos, na sua memória. Se você fica o tempo inteiro, isso é uma lição muito importante. Para você que não consegue desencanar de ex, toda vez que você olha a foto de ex que você vai lá stalkear, você conta para o seu cérebro que esse ex faz parte da sua vida. Então você acaba sonhando com ex, você acaba pensando toda hora, você começa a comentar com as suas amigas sobre ex. Então o segredo, se você quer esquecer ex, para já de olhar coisa de ex. E evita falar sobre ex.
Ah, mas e se eu tenho filho? Se você tiver filho, você vai falar exclusivamente através de um lugar, de um canal, de um e-mail, de um WhatsApp, sobre os aspectos do filho. Não Uhum. fique procurando saber sobre, porque quanto menos você pensar sobre essa pessoa nessa fase que você precisa desencanar dela, é o melhor a fazer. É que as pessoas esquecem que isso aqui é um maquinário, Patrícia. Eu Sim. acho que esquecem. Uhum. Quanto mais fica olhando, mais fica lembrando. Quanto mais você coloca outras prioridades na tua vida, mais o ex vai ficando para trás. Não é que você vai esquecer que você namorou essa pessoa, que você teve essa pessoa, mas outras prioridades passam a elencar a sua vida. E é isso que a gente espera, é isso que a gente quer. E tem as historinhas, né, Pan, que a gente conta, as historinhas, as fantasias que a gente cria. Esses dias me fizeram uma pergunta, olha só, toda vez que o meu ex vem ver o filho, ele tá sem aliança e ele acabou de ficar noivo. O que que isso significa? Quer dizer, Você vê? né, a Demais pessoa quer isso. contar para ela que tem alguma coisa, que tá escondendo outro porque quer algo com você, porque, né, porque então Fantástico. assim, não, a gente precisa entender né, a realidade está escancarada. Então a gente precisa enfrentar essa realidade com a força que a gente tiver. Se ela tiver desse tamanho, que seja desse tamanho. Se ela tiver maior, que seja maior, né? Então E assim, isso que você trouxe é maravilhoso. A gente tem que tomar cuidado com as histórias que a gente conta, porque pode ser sim que você tenha um ex que goste de alimentar falsas esperanças em você. Pode ser sim que ele tire a aliança para você ficar com esse tipo de pensamento, fica presa, né? para você ceder para ele na hora que ele quiser, para você comer na mão dele, para você ou na mão dela, né? Porque não é só para ele, para ela Sim. também. Uhum. Então assim, você não caia nas armadilhas e você se apegue aos fatos concretos. Então, Uhum. vocês não estão mais juntos? Vocês não estão mais juntos. Não fica alimentando história para se enganar e nem caia em ciladas de ego de ninguém. Porque tem muita gente que quer inflar o ego através de você. E que Verdade. sim, vai alimentar expectativas das quais a pessoa não tem responsabilidade nenhuma em suprir. E no Uhum. final, quem vai ficar com ressaca moral e quem vai sofrer é você. É Né? você. E o pior, porque assim, quando a gente faz isso, é o que eu falo, um movimento contra a gente, né? Essa autoestima rebaixada, a falta de amor próprio, a autodesvalorização, tudo isso é um movimento que a gente faz contra a vida. Então, óbvio que a Uhum. gente vai sentir, né? Então, assim, a gente não deixa a vida fluir aqui. Não, a gente está se travando o tempo inteiro, se apegando a uma coisa que não faz bem pra gente. Então, assim, isso é muito ruim. E sobre isso aqui ser uma máquina, né? Aquilo que a gente fala pra gente, aquilo vira uma crença e aquilo tem o quê? Poder de atuação sobre o nosso comportamento. Então, Sem isso me dúvida. deixa preso lá. Né? Então, aquilo me deixa preso, porque eu fico contando para mim que tem um vínculo, que tem uma importância, que tem. Né? Então, assim, e mais uma vez, eu me alimentando de migalhas, né? Porque Sim, sim. o que é uma situação dessa, né, Pam? Então, assim, a gente precisa olhar para a gente com mais amor, não tem outra expressão para isso. Porque aí a gente se cuida, aí a gente estabelece um limite, dói, a gente sofre, mas a gente fala: opa, peraí, eu preciso dar um passinho a mais na minha vida, porque o outro está cuidando do que é dele lá. Né? Então, assim, eu preciso cuidar do que é meu aqui agora. Né? O meu Sim, papel, o meu sim. coração, a minha vida. Então, Bom, eu quero agradecer você ter entrado aqui, eu que dizer que você é uma agradeço, amor. querida. Gente, tá vendo aqui, ó, essa bolinha que tem a Tatisa? Então sigam a Tatisa, que ela é maravilhosa, uma psicóloga incrível, que eu tenho muito carinho, que eu tenho muito Obrigada. amor, que já veio me visitar no consultório aqui em São Paulo para a gente se conhecer, que eu Eu tô esperando adoro aqui. ela. Eu tenho que ir aí mesmo. Eu vou É, palestrar aí, para palestrar, você é minha convidada VIP, passa, e então, aí já. eu vou conhecer sua clínica. Tô Bom, quero te esperando. agradecer e que você se apresenta então para as pessoas de novo que entraram aí no meio, para irem Sim. até o seu Instagram, por favor. Uhum. Eu que agradeço. Você sabe que eu sou sua fã número um. Que eu Linda. amo tudo que você faz, que eu acompanho, que eu tenho muita super admiração por você. E agradeço estar aqui, todo mundo que está aqui, né? Então, assim, gente, Tatisa Furtado, sou psicóloga, também falo de relacionamentos, estou trazendo muitas coisas sobre vida, sobre alguns outros projetos agora, depois eu quero até conversar com você também. Então, assim, tá todo mundo convidado a conhecer o meu trabalho, meu Instagram.
Tatisa Furtado, tá aí. Fiquem à vontade, É mandem isso aí. direct, vamos juntos. Obrigada. Olha, eu vou terminar a live e vou contar um segredo aqui que o povo não vai acreditar. Tá vendo o controle da pessoa? Estou com uma janela aberta, entrou uma barata aqui. Ah, Ainda bem que eu não fiz não da live. Eu vou ter que matar essa barata. Eu tô aqui tremendo com a barata voadora aqui, assim. Olha, ó, gente, pra vocês se inspirarem em mim, o isso é muito mantra. alto. Olha, isso que é uma pessoa calma, né? Uma barata entrou aqui agora, está aqui, eu assim, a Tatisa falando assim. Mas eu achei melhor ser sincera pra vocês, tá? Tô chorando de nervoso. Bom, eu vou matar a barata agora. Tatisa, meu amor, um beijo. Isso é muito mais importante que qualquer coisa que aconteça aqui. Ó, um beijo enorme, que vocês aprendam a ter essa serenidade quando entrar por acaso uma barata no setting, no meio da live, tá? Beijo, meu amor. Um beijo, obrigada. Beijo, te adoro. Obrigada pra todo mundo que assistiu. Deixa eu dar um jeito nessa barata aqui. Beijo, beijo, beijo. Beijo.